povo de Deus, um feliz sábado para todos vocês. Feliz sábado. Feliz sábado. Que bom ter a alegria de cumprimentá-lo nessa manhã tão festiva. Estamos nesse momento encerrando a nossa semana de oração, via satélite, via YouTube, via Facebook, ao vivo e a cores também. Nosso agradecimento a cada um de vocês que ao longo de toda essa semana estiveram preocupados não só em assistir, como também compartilhar os links, convidar as pessoas para que tivéssemos nesta semana aquilo que foi a maior audiência da história da União Norte Brasileira de todos os tempos. Eu quero louvar o nome de Deus, eu quero deixar registrado aqui essa gratidão, porque nós quebramos todos os recordes de público conectados conosco desde que começamos na história da União, todo o nosso processo de transmissão, de utilização do canal executivo, de Facebook e tal, e a nossa gratidão a Deus é tremenda. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aquele que você não vê, aquele que você não enxerga, que é o pessoal que trabalha aí nos bastidores, é o pessoal que são os primeiros a chegarem, os últimos a saírem, e que começaram a trabalhar intensamente nessa semana antes mesmo que ela começasse. Eu quero agradecer ao pastor Juan e toda a equipe de mídia da Associação Maranhense, e eu quero muito que Papai do Céu os encham com as bênçãos que só Ele pode proporcionar. E quem quer expressar essa gratidão a toda a equipe de mídia que fez tudo acontecer para a honra e glória de Jesus, diga amém. Amém. Muito obrigado, pastor Juan e toda a equipe, muito obrigado, Associação Maranhense. Muito obrigado, pastor Tadeu, muito obrigado, pastor Fernando Galvão, toda a equipe do Ministério Jovem, que proporcionaram aqui esta semana espetacular. Obrigado ao Faces, registrado também a nossa gratidão ao Arte Trio, ao Temes Randeri e também a cada um de vocês que participaram efetivamente e também ao Jefferson Pilar, nosso muito obrigado, porque no meio dessa agenda super louca de cada um deles, reservaram para estar aqui conosco também participando dessa semana. E já quero anunciar a nossa semana do próximo ano. A semana de oração via satélite, YouTube e Facebook no próximo ano vai ser transmitida da Igreja Central de Imperatriz. Nosso grande abraço aí para a galera da Central de Imperatriz. Estiveram conectados conosco aí ao longo de toda esta semana. Muitos recados. Então, pastor Kaufmann, prepara, meu amigo. Camila, diretora de jovens, e também todo o pessoal aí, pastor Jânio da Associação Sul Maranhense. Estaremos em Imperatriz do Maranhão, Missão Sul Maranhense, no próximo mês de junho do ano que vem, para termos a nossa semana de oração via satélite, YouTube e Facebook para toda a União Norte Brasileira. Então que venha, em nome de Jesus, a próxima semana de oração da União Norte Brasileira. Amém, irmãos? Quero convidar você, como não fazemos de modo diferente, a abrir a Bíblia, e hoje é no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6, e como fazemos a cada reunião, verifica se há alguém próximo a você sem a Bíblia nas mãos, chega pertinho dele, chega pertinho dela, para que junto acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 34, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, o relato da morte de Moisés. Deuteronômio 34, verso 1 ao 6. Se você já encontrou, dá aquele sinal de joia de positivo para a gente. Vamos nos conectarmos na palavra neste momento. Deuteronômio 34, versículo 1 ao 6. Para a pessoa que está do seu lado, já diga: você não veio aqui em vão. Se você não fala com fé, a pessoa não acredita. É verdade. Às vezes a gente fala um negócio, o pessoal está falando um monte de bobagem aí com tanta convicção que parece até que é certo. E a gente que tem o que é certo, às vezes não fala com tanta convicção. Vira com convicção para essa pessoa e diga: Deus vai abençoar você. Isso. Agora diga para ela: você não veio aqui em vão. Eu creio nisso. Quem crê, diga amém. É isso aí, meu.
Falar forte, né? Fala forte. Ok? Deuteronômio 34, verso 1 ao 6, a palavra do Senhor diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. Mostrou também o Neguebe, a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Nossa, que jeito triste de terminar essa história. Depois de peregrinar 40 anos no deserto, lidando com um povo quase que insuportável, sofrendo tanto, padecendo tanto, Deus o leva ao cume do Pisga, o faz observar toda a terra prometida e vira para ele de um modo aparentemente duro e diz: Você não vai entrar, você vai morrer aqui. Os teus olhos contemplam algo que você não poderá participar. Ei, já teve a impressão de que Deus às vezes foi muito duro com você? Já teve a impressão de que Deus de vez em quando não teve piedade e feriu teus sentimentos? Já passou pela tua cabeça alguma vez que Deus se posiciona de um jeito que você não o entende como Deus de amor? Que Deus faz coisas que você não compreende? De repente eu estou falando para você que até agora está sem explicação por que aconteceu determinadas coisas na sua vida. Temos que ter a capacidade de entendermos que o Espírito Santo está à nossa disposição, na pior das hipóteses, para nos confortar, ou para ampliar a nossa visão, para nós entendermos um pouco melhor a vontade de Deus. Olhando assim, parece tudo muito duro, tudo muito frio da parte de Deus. Mas eu quero dizer que Deus não é duro contigo. Eu quero dizer que Deus não é frio com você. Aparentemente estamos vendo um Deus insensível à dor do Moisés. Aparentemente, talvez você esteja enxergando um Deus insensível ao teu drama, à tua experiência experimentada agora, neste momento, neste episódio da sua vida. Mas eu quero te afirmar em nome de Jesus, Deus não é insensível, Deus não é frio, e Ele não está de olhos vendados à tua dor, o teu sofrimento e a trajetória de tua caminhada nessa terra. Ele tem olhado com carinho para você, tem observado cada passo, cada lágrima, e Ele vai te dar vitória no final da história. Você precisa acreditar. Eu quero que você ore comigo para compreendermos um pouco mais da história do Moisés, nesse encerramento da semana de oração e, consequentemente, dessa peregrinação do Moisés. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua palavra. Esclarece a nossa mente concernente ao modo como Tu operas em nossa vida, para que possamos, ó Deus, ainda que não entendamos, confiar plenamente no Senhor ao ponto de colocar a nossa vida sem reservas nas Tuas mãos. Dá-nos esse nível de fé, dá-nos esse nível de confiança, que Teus anjos estejam inundando como de fato estão este lugar com a presença de cada um deles. Que Teus anjos estejam, ó Deus, acampando ao nosso redor neste momento, repreendendo todo mal, e que tenhamos uma atmosfera celestial em cada lugar onde estamos conectados agora através da Tua palavra. Nas Tuas mãos nós nos colocamos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. E o Teu povo diz: Amém. Antes do Moisés chegar ao cume do Pisga, eu tive a alegria de subir o cume do Pisga. Acredita-se que seria a região mais provável de onde Deus teria concedido a Moisés essa última visão. A quantidade de turistas que vão até lá é absurda. Até hoje o corpo do Moisés
é uma incógnita onde este corpo teria sido depositado, teria sido sepultado, e Ellen White diz que sepultado pelos próprios anjos. Ninguém nunca descobriu o lugar da sepultura de Moisés, e talvez Deus tenha preservado isso exatamente para conter essa mania que nós temos de idolatrar coisas, pessoas e lugares. Foi aqui, ai meu Deus, foi aqui, e beija a terra, e leva um pedaço de terra para casa, e faz um monte de coisa, e guarda uma pedra no bolso, foi aqui. A gente não sabe também o lugar exato onde Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ainda bem, porque senão o que ia ter de gente bebendo água ali, mergulhando ali, falei, aqui. A gente tem essa mania de idolatrar coisas, pessoas, lugares, objetos. E Deus às vezes não nos permite ter determinada informação exata para o nosso próprio bem, para que não transformemos determinadas coisas em objetos de idolatria. A serpente de bronze, por exemplo, que Moisés construiu lá no deserto, que o povo olhava para ela e ficava curado da picada da serpente que estava arruinando com a caminhada, a trajetória e a vida do povo, posteriormente se transformou num objeto de idolatria. Posteriormente, o objeto que conduziu o povo à salvação e à cura se transformou no mesmo objeto que conduziu o povo à perdição. Então, é Deus, não é o instrumento. É Deus, não é o meio que ele utiliza. Isso a gente tem que ter claro na nossa mente, porque isso nos torna maduro no desenvolvimento da fé cristã. O Moisés caminhou ao longo de todo o deserto 40 anos juntamente com o povo. E eu preciso que algumas coisas fiquem claras sobre a trajetória no deserto, porque comparando a história do povo de Deus com a nossa, nós estamos vivendo este período. É o momento de caminhar no deserto em direção à terra prometida. Assim como o povo de Israel caminhou no deserto em direção à terra prometida, da mesma forma nós estamos caminhando no nosso deserto em direção à terra prometida. As lições aprendidas lá são as que precisam ser absorvidas aqui. O povo sofreu lá, nós sofremos aqui. Eles vacilaram lá, nós vacilamos aqui. Deus proveu livramento lá e sustento. Deus provê livramento e sustento para nós também. O anjo que os guiava lá é o mesmo anjo que nos guia aqui. A vitória que Deus concedeu a eles vai conceder-nos a nós também, em nome de Jesus. Então, olhar para lá é exatamente se espelhar para que possamos aprender com os erros e com os acertos. E se essa semana não vai servir para você estabelecer um parâmetro do que é bom e do que é ruim, do que precisa ser resetado e o que precisa ser dado continuidade, então essa semana não valeu de nada para você. Eu espero que você tenha criado parâmetros. Eu preciso me aprimorar nisso aqui, e eu preciso resetar isso aqui, e que você construa um desenvolvimento saudável na sua experiência cristã no meio do deserto. Aqui, no deserto faltou água. No deserto tiveram dificuldades com conforto, no deserto tiveram muitas intrigas, e eles atravessaram o deserto e sofreram no deserto, e você hoje está no deserto, mas eu quero te afirmar uma coisa em nome de Jesus para começar a mensagem nessa manhã. Eu não moro no deserto, eu estou passando por ele, é diferente. Eu atravessei o deserto do Saara uma vez, do Egito para Israel. Parei em alguns determinados locais do deserto para contemplar cenários bíblicos, inclusive o lugar onde aconteceu lá o evento das águas amargas, o poço de Mara, um calor do inferno. Eu desci do ônibus do ar-condicionado na boa, do jeito que desci foi do jeito que voltei mesmo. Se a gente dentro do ônibus podia cantar, o céu é aqui, desce do ônibus, o inferno é aqui, lugar quente, lugar horrível, deserto do Saara. Desse jeito. E eu falei o negócio, ainda bem que eu não moro aqui. Porque quem é que aguenta suportar um lugar desse? Ei, está ruim o deserto que você está atravessando? Calma! Você não mora no deserto. O povo de Israel não morava no deserto.
Eles estavam passando pelo deserto. O deserto não era a casa deles. A casa deles estava preparada, aprontada lá na terra prometida. Da mesma forma, eu estou nesse maldito deserto, mas eu não moro aqui. Eu estou aqui de passagem. O meu lar não é aqui, a minha terra não é aqui. Ele está preparando para mim moradas. E quando aqui esteve, ele disse: não se turbe o vosso. Credes em Deus, credes também? Na casa do meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu não vos teria. Pois vou preparar-vos um, e quando eu for e vos preparar-vos um lugar, virei, para que onde eu estou, eu não moro no deserto. Eu estou só de passagem. Quem por aqui está só de passagem, diga amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: eu não moro aqui, estou só de passagem. Agora, já que estamos só de passagem, tu vai segurar a tua onda, tu vai aguentar as pontas, tu vai segurar a tua barra, porque você está sofrendo no deserto e acha que isso nunca vai ter fim. Vai ter fim sim, porque você acabou de afirmar que está só de passagem. Se você está só de passagem, é porque esse negócio vai acabar. Morte, doença, dor, sofrimento, tudo isso que nos incomoda, isso vai ter fim em nome de Jesus, porque eu estou só de passagem. Quem crê nisso diz amém. Amém. Mas enquanto estamos de passagem, alguns procedimentos precisam ser tomados. E Deus chamou Moisés. Moisés! Pois não, Senhor. Você vai caminhar com esse povo no meio do deserto, e se você olhar o contexto descrito pela palavra, são 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças. Nós estamos falando de aproximadamente, segundo alguns estudiosos, 2,5 milhões de pessoas. Aí, se já é complicado tu andar com 2 moleques pequenos dentro do shopping aqui em São Luís, imagina atravessar o deserto com 2,5 milhões de pessoas. Tarefa difícil. Deus virou para Moisés e disse: ó, deserto não se atravessa de qualquer jeito. Põe uma coisa na tua cabeça: deserto não se atravessa de qualquer jeito. Vou repetir para você, Moisés: deserto não se atravessa de qualquer jeito. Entendeu, Moisés? Entendi. Então fala o que eu falei: deserto não se atravessa de qualquer jeito. Fala, Moisés. Deserto não se atravessa de qualquer jeito. Entendi, Senhor. Como é que tem que atravessar então? Organização, Moisés. Palavra-chave: organização. Repete, Moisés. Organização. E por que tem que organizar, Moisés? Porque deserto Não se atravessa de qualquer jeito. Tá bom, Senhor. Eu não moro no deserto, eu estou só de passagem. Amém? Glórias ao teu nome por isso. Já entendi que deserto não se atravessa de qualquer jeito, tem que ter organização. Como é que é o esquema da organização? Me explica. Te explico. Quantas tribos eram? Não entendi. 12 tribos. Moisés, não quero o pessoal andando embolado, não. Eu quero organização. Se liga, Moisés. Uma tribo atrás da outra. Cada tribo com uma bandeira, cada tribo com seu estandarte. O pessoal da tribo de Judá tinha uma bandeira estampada a figura de um leão. O leão da tribo de Judá. Se eu pertencia à tribo de Judá, eu tinha que estar atrás da bandeira que tinha a figura do leão da tribo de Judá. Porque eu era de Judá. Se eu pertencia a Efraim, eu tinha que estar atrás da bandeira que tinha a figura de um boi, símbolo do serviço. Porque se eu era Efraim, eu tinha que andar atrás da bandeira da minha tribo. Cada indivíduo atrás da sua respectiva bandeira. Uma tribo atrás da outra. Quero bagunça não, Moisés. Porque deserto não se atravessa de qualquer jeito. Organização, Moisés. Outra coisa, Moisés. Você não tem o som da comunidade viva. Tu não tem um microfone, tu não tem aquelas caixas Slim Fit, Light Diet. O som aqui é Light Diet, irmão. Você não tem nada disso, Moisés. Não dá para ficar gritando igual um retardado, como o pastor Eduardo. Então, Moisés, se você gritar para 2,5 milhões de pessoas, você não sobrevive. Eu quero os sacerdotes à frente do povo, cada um deles nas mãos tendo trombetas. Você não grita, Moisés. O toque da trombeta determina o comportamento do povo. Um toque para sentar, um toque para levantar, um toque para refeição, um toque para ir dormir. O toque representa o comportamento do povo. Você não grita, o comando vem através da trombeta.
Entendeu, Moisés? Sabe por quê? Porque deserto não se atravessa. Tem que ter. O negócio era tão sério, meu irmão, que se eu estava aqui todo bobo, serelepe, marchando com a tribo de Judá, aí eu olhei para a lourinha lá da tribo de Efraim, ô benção! Eu vou lá, maluco, eu vou lá, eu tenho coragem. O Moisés não está vendo mesmo, aí eu dava uma fugidinha, eu ia lá na lourinha de Judá, de Efraim, sei lá, não se lembra nem mais o que eu falei, sei que é loura. Aí cheguei lá, descobriram que eu tinha saído da minha tribo. Para a caminhada era interrompida, eu gentilmente, eu era levado para fora do arraial e apedrejado até a morte. Era assim que acontecia. Porque deserto não se atravessa de qualquer organização. Ei, durante o dia Deus colocou uma nuvem maneiríssima sobre o povo. Pensa, a nuvem dava a sombra que o povo precisava e o clima super agradável. A primeira central de ar-condicionado do planeta Terra estava ali instalada pelo próprio Deus. Eles estavam marchando no deserto numa temperatura bacana, porque a nuvem dava uma sombra e uma temperatura agradabilíssima para o povo no processo da caminhada. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem se deslocava, o povo se deslocava. O deslocamento da nuvem determinava a velocidade da caminhada. E o negócio era tão miraculoso que durante a noite a nuvem se transformava em nuvem de fogo. Porque se é verdade que durante o dia faz muito calor no deserto, à noite faz muito frio. E aquela nuvem aquecia o povo durante a noite e iluminava o caminho para a caminhada. Eu fico pensando quando eu leio essas coisas, eu fico me imaginando lá, cara, uma nuvem dessa eu ia andar assim, ó. E de noite quando ela vira fogo. Você já imaginou uma nuvem de fogo sobre você? Tu ia andar, nuvem parou, tu para. Negócio extraordinário, irmãos. Organização, Moisés. Porque deserto não se atravessa de qualquer jeito. Deus não pediu a organização antes de libertá-los. Organizem a vida de vocês que eu vou salvar vocês do... Não. Deus os libertou e agora falou, vamos organizar essa bagunça. Ei, Jesus te salva do jeito que você está. Mas depois que Ele te salva, vamos organizar essa bagunça. Não tem condições de você tentar atravessar o deserto de qualquer jeito, porque a mesma coisa que ele pronunciou para o povo e para o Moisés, ele está dizendo para você nesta hora em nome de Jesus, deserto não se atravessa de qualquer jeito, você está indo para o mesmo lugar, você está indo para a terra prometida, e diferente do povo de Israel, você não quer se submeter à organização, organiza essa vida bagunçada. Jesus me salvou, eu aceito, eu o louvo, ele é o meu rei. Por que você o aceita, o louva e ele é seu rei, e essa vida está toda bagunçada? Está querendo atravessar o deserto de qualquer jeito? Vai não, filho, porque de Deus não se zomba. Ele salvou você para uma novidade de vida. Você recebe Jesus como teu salvador e continua emitindo cheque sem fundo, dando calote na praça, vivendo em adultério, sendo infiel, dizimista, não pactuante, comprometendo o teu corpo como o templo do Espírito Santo, tratando como se ele fosse uma lata de lixo. Quando é que tu vai organizar essa tua vida? Ele te salvou para quê? Para você continuar vivendo como anteriormente você era? Então que salvação foi essa? Eu desconheço, porque a Bíblia coloca a salvação como sendo o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que explode a tua vida, moe você, destrói você e te reconstrói tudo de acordo com a vontade do Pai. Deserto não se atravessa de qualquer, tem que ter organizar. Agora tem gente que acha que o deserto é a oportunidade para você fazer o que você quiser. Eu estou no deserto mesmo, já estou todo esculhambado mesmo, eu vou chutar o balde, eu vou chutar o pau da barraca, porque eu já estou todo arrebentado, então agora eu não quero saber mais de nada. Você lembra do povo catando o maná? Deus falou assim, olha,
maná, no sexto dia você colhe em dobro, porque no sétimo dia eu não quero ninguém recolhendo nada, porque é o sábado do Senhor. Deus disse isso. Eu estou no deserto mesmo, eu cato maná do dia que eu quiser, meu irmão. Aí ia lá e buscava. O outro foi apanhar lenha no dia de sábado. Eu estou no deserto mesmo, estou todo arrebentado. O outro todo nervosinho. Moisés, por que você tirou da gente daqui? Todo nervoso. Você acha que porque você está no deserto você tem que ficar todo nervosinho? Você acha que porque você está no deserto você pode esculhambar tudo, chutar o pau da barraca, quebrar tudo e fazer e acontecer só porque tu está no deserto? Deus olha o que acontece no deserto e tudo o que você faz aqui, você vai dar conta em nome de Jesus. O deserto não é justificativa para você esculhambar as coisas. Não é porque você está no deserto que por conta disso vou esculhambar tudo. Ah, quer saber? Eu estou mal mesmo, então eu quero mais do que tudo, se lasque tudo, e eu vou arrebentar tudo, e eu vou acabar com tudo, e eu não quero saber mais. Para com isso, irmão. O deserto não pode ser uma oportunidade para você fazer o que você quiser, para você pecar, para você ficar todo nervosinho. O deserto é uma oportunidade para a gente segurar mais firme nas mãos de Deus, para Ele nos ajudar a organizar a nossa vida, para a gente atravessar segundo a vontade dEle e sermos vencedores no final das contas. E sabe o que é legal de observar a respeito da caminhada do povo no deserto? Como que Deus cuidou deles. A nuvem para proteger do sol, a nuvem de fogo para aquecer, o pão que caía do céu todo dia, símbolo de Jesus Cristo, o pão da vida, o modo como ele proporcionou água para matar a sede do povo. Irmãos, impressionante. Tem um lugar lá no meio do deserto que acredita-se até hoje que é a tal da rocha que o Moisés feriu para brotar água. Você pensa, você está num deserto absurdo, aí tu chega num espaço onde tem esta água no meio do deserto, uma fonte de água no meio do deserto. É um negócio impressionante. E tu chega lá e tu põe a mão, pensa numa água gelada, trincando no meio do deserto. Que loucura! Tu põe o pé dentro da água que assim, tu tem que tirar porque é gelada. Deus cuidava do povo, dava água geladinha para eles. O povo andava no ar-condicionado. Que Deus maravilhoso que cuida da gente. Você está no deserto, mas Ele está disposto a cuidar de você em nome de Jesus. Ele cuida desde os mínimos detalhes. Eu lembro, eu terminei o curso de teologia, uma dificuldade financeira absurda, uma luta. Me casei ainda enquanto era estudante. Os pais da minha esposa faleceram. O pai dela era paraplégico, havia sofrido um acidente de moto muito tempo atrás, e vivia na cadeira de rodas, e indo trabalhar numa manhã na cadeira de rodas, veio um louco bêbado, subiu na calçada e o matou. O matou enquanto ele estava na cadeira de roda. 6 meses depois, a mãe contraiu leucemia, morreu de câncer no sangue. E foi dentro desse contexto, já no final do curso, no final do 3º ano de teologia, que nós nos casamos. Estudante, vivendo da colportagem somente no período de férias. A gente trabalhava 1 mês e meio por ano, 1 mês e meio a cada 6 meses para se sustentar o semestre inteiro. Vida de estudante, porque a gente trabalhava nas férias para estudar durante o semestre. Nesse contexto nós nos casamos, nós namoramos desde os 15 anos de idade, enfim, nos casamos aos 20. E como que Deus cuidou da gente em todos os mínimos detalhes? Eu lembro que tudo era muito contadinho. E quando eu me formei, eu acho que eu só tinha um terno decente, que era o terno do meu casamento. E eu recebi um chamado para ser pastor, auxiliar da igreja central do Rio de Janeiro, com um terno só. Cara, como que eu vou ser pastor de uma igreja chique daquela, dos jovens da igreja central, e eu só tenho terno, mano? E meu Deus do céu. A associação deu um apartamentozinho lá pra gente morar, parecia Gênesis 1, sem forma e vazio.
Não tinha onde sentar, não tinha nada. Eu não gostava de receber visita na minha casa. Mano, cara, que sufoco. Só tinha poucas panelas. O meu filho já estava vindo ao mundo, pegava a panela, socava no chão, meu irmão, que o vizinho subia louco pelas paneladas. Resumo de ópera: apesar de toda dificuldade, Deus cuidava demais da gente. E eu fui pregar na Igreja Central do Rio de Janeiro com o meu único terno, irmão. Feliz da vida, estou tirando onda lá. E eu lembro que eu estava todo empolgadão. E se você acha que eu falo alto hoje, você não me conheceu há 21 anos atrás. Era tenso, irmão. Se faltava argumentação, eu ia na marra. Pregava uma violência. Irmãos, e pá, aquela coisa toda. E numa dessas pregações eu fiz um gesto doido assim. O botão do terno, puf! Eu fiquei todo sem graça, voltei, irmãos e tal. Ninguém pode perceber, né? Eu fiquei olhando o botão onde ele foi, porque era o meu único. Eu tinha que olhar o botão, eu tinha que resgatar aquele botão depois do sermão, mano. Domingo à noite, na Igreja Central do Rio de Janeiro, como é que eu perco o botão na frente de todo mundo, irmão? Que vexame. Eu pensando que ninguém tinha visto, continuei pregando e tal, agora de terno aberto, assim e tal, abri o terno, comecei a fazer, irmãos e tal, não sei o quê, é isso mesmo. Terminei o sermão, fiz o apelo, me despedi do povo e voltei correndo para procurar o botão do terno. Graças a Deus eu achei. Já imaginou, tu só tem um terno, aí tu não acha o botão, tem que comprar um botão diferente, um terno só com 2 botões diferentes, eu tenho que falar que eu estou lançando moda, mano. E fui para casa, feliz da vida, porque achei o botão do terno. Deus, se eu perco esse botão, eu estava lascado. Obrigado, Senhor, obrigado. Sabe o que você quer voltar para casa no auge da sua simplicidade, agradecendo porque o botão não sumiu? Feliz da vida, vou pregar meu botãozinho. Feliz da vida. Segunda-feira, folga, mano. Folga. Segunda-feira, folga, vamos sair, vamos passear. Eu não tinha carro ainda. E um irmão me ligou. Pastor, oi, preciso que o senhor me ajude. O que foi, irmão? O senhor pode ir lá no centro do Rio de Janeiro comigo pela manhã? Se no domingo ele falando comigo. Aí eu, na folga, mano. Caramba, esperei semana toda para folgar. Que irmão miserável, mano. E era um senhor de idade, uma simpatia, bem velhinho ele. Eu falei assim, eu vou fazer essa visita, vai que o cara morre, mano. Não sei, né? Eu falei para minha esposa, ela, poxa, mas na folga, mano. Vamos lá, de lá a gente sai, faz alguma coisa. E o cara marcou de encontrar comigo no centro do Rio de Janeiro. Fui lá, segunda-feira de manhã, no centro do Rio de Janeiro. Achei estranho, que visita é essa? Me encontrei com ele, muito simpático, um velhinho super querido, já dormiu no Senhor. Ele, pastor, vamos dobrar a rua aqui comigo? Dobrei a rua com ele, estou seguindo o velhinho bem devagarzinho, com a senhorinha dele, e eu ali o acompanhando. Pastor, o senhor pode entrar aqui nessa galeria? Entrei na galeria com ele, e ele entrou num shopping. E na primeira loja do shopping ele entrou, eu lembro como se fosse hoje, não vou falar o nome da loja que eu não vou dar moral para fazer propaganda. Ele, pastor, eu preciso comprar um terno e queria pedir sua opinião. O senhor é pastor, usa muito terno? Eu uso muito terno. Se ele pedir opinião sobre botão, meu irmão, ó, coloca cabo de aço no botão, irmão. Entra aí, pastor, me dá uma opinião. Tá bom, irmão. Entrei com ele. Aí o vendedor colocou uns ternos aqui assim. E ele falou assim, pastor, o que o senhor acha desse aqui? Bonito. E esse aqui? Mais bonito.
E esse aqui, bonito pra caramba, mano. Pois é, pastor, eu te trouxe aqui porque eu quero te dar um terno de presente. Eu, sério? É, pastor. Eu vi ontem quando o seu botão disparou. Eu, sério? Ô, botão abençoado. Ele comprou um terno, uma camisa, uma gravata, um sapato, um par de meia. A cueca não, porque era muito ousadia. E eu fiquei pensando assim, cara, como que Deus cuida da gente? Nos mínimos detalhes. Por que que você está com medo de atravessar o deserto? Deus não vai cuidar da gente? Por que que você está temendo enfrentar os desafios? Deus não vai cuidar da gente? Eu fico percebendo a desconfiança de muitos supostos cristãos ao pensarem na propriedade que Deus tem de cuidar dos seus filhos. É um vínculo de desconfiança tão grande. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir ter o que comer? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir ter o que vestir? Como se Deus não pudesse cuidar de você. Como se Deus não tivesse poder para cuidar de você, como se Ele não tivesse capacidade de suprir as tuas necessidades, e como se Ele não soubesse o que você precisa. Que tipo de Deus você acha que você tem? Porque se você tem um Deus ridículo, então tenha muito medo de atravessar o deserto, mas tendo o Deus que eu conheço nas Escrituras Sagradas, e que está aqui nesta manhã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele... Atravessar o deserto ao lado dele não vai ser uma provação, vai ser um prazer. Relaxa. Para de ficar tão ansioso, tão preocupado. Quando aqui na terra esteve, o Senhor Jesus disse: ei, olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, e nem Salomão se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, não plantam e não colhem. No entanto, eu, o Pai Celestial, a todas sustento. Nunca morreram de fome, e vocês valem mais que passarinhos, vocês valem mais que vegetais. Isso significa que se eu cuido bem dos passarinhos e dos vegetais, como é que não vou cuidar de vocês? Por que você duvida do cuidado de Deus para com a tua vida? É um medo absurdo de ser fiel ao Senhor. Não, eu vou ter que trabalhar no sábado, porque se eu deixar de trabalhar no sábado, eu vou perder essa oportunidade. Como é que eu vou sustentar a tua família? Então o Deus que te pediu para você guardar o sábado, Ele é louco, porque Ele está te pedindo uma coisa que não é possível, sabendo que você vai passar fome. Ele tem que ser muito ridículo para te pedir uma coisa e depois te deixar na mão. É tu que não confia na capacidade que Ele tem de cuidar de você, porque é primeiro risco de problema aqui ou ali, tu abre mão da tua fé, porque você tem medo se Ele vai cuidar de você de verdade ou não. Acredita, no meio do deserto, você não está sozinho, Ele não vai desamparar você, Ele vai te sustentar, porque o salmista declarou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então para de duvidar dEle, acredita que Ele pode cuidar de você como ninguém. E uma das provas magníficas que no deserto Deus cuidava dos seus filhos era o maná. Gente, você já parou para pensar o que significa isso? Todo dia caindo pão do céu. Tu já parou para imaginar a plenitude desse milagre? Você está no meio do deserto e todo dia a tua comida cai do céu. Sabe qual é a implicação disso? Simples. O Êxodo mostra a independência do Egito, e o maná no deserto mostra a dependência de Deus. Eu sou dependente de Deus, todo dia Ele manda o meu sustento. Era a consciência que deveria ter o povo de Israel. Eles eram escravos e tinham que trabalhar absurdamente para comer alguma coisa, algum tipo de lixo. Escravos comiam restos. No deserto, eles estavam recebendo o pão do céu de graça. Eles não estavam trabalhando.
Eles tinham tempo livre no deserto. E o que eles faziam com o tempo livre? Podiam orar mais. Podiam conhecer mais a Deus. Como é que você está aproveitando os teus tempos livres? Está aproveitando para ter um desenvolvimento saudável das tuas faculdades física, mental e espiritual? O pão de cada dia era fornecido por Deus, não havia necessidade de ansiedade. Ai, meu pai, o que eu vou comer amanhã? Estava garantido. Deus sustenta. Eu quero dizer para você nesse momento que se você é servo de Deus, está garantido, o Senhor vai te sustentar. Acredita, você não está atravessando esse deserto sozinho. Não precisa ter medo de ser fiel a Ele quanto à guarda do sábado. Não precisa ter medo de ser fiel a Ele quanto a qualquer coisa, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Agora, quando a gente olha para o deserto, a gente percebe que muitos erros foram cometidos, assim como olhamos para a nossa vida e percebemos que muitos erros são cometidos também. O Moisés vacilou e deu um vacilo feio. Talvez não tão grave assim, porque houve erros muito mais graves cometidos. Mas o problema é que quando um líder erra, a repercussão é muito pior do que qualquer outra pessoa. Se você erra, é você. Mas se o pastor Bulhão erra, se você erra, é você. Mas se o presidente da associação errou, o peso de responsabilidade é maior, porque a repercussão é muito pior. Se você mata alguém, você errou. Agora, se eu matar alguém, o peso de repercussão é muito maior. E o erro do Moisés trouxe uma repercussão muito negativa, porque ele errou em algo que estava envolvendo o plano da salvação. Qual foi o erro do Moisés? Ellen White explica. Deus virou para ele quando o povo estava em angústia de sede e Deus disse: fira a rocha. E ele bateu com um cajado na rocha e brotou água. A sede foi saciada. Em um segundo momento o povo voltou a ter sede e Deus disse: fale a rocha. E ele, revoltado, pegou o cajado e bateu. E Deus explicou: por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Porque bateu numa pedra? Não é simples assim, Moisés. Tudo girava em torno do plano da salvação. A rocha é Cristo. Quando eu pedi para você bater na rocha, eu estava ensinando o povo que a rocha seria ferida um dia para matar a sede do povo, para suprir a necessidade do povo, para trazer salvação ao povo. A rocha era Cristo e ele devia ser crucificado apenas uma vez, e você quis crucificá-lo duas. Quando eu disse para você fale a rocha, é porque o símbolo da morte já tinha acontecido. Ele já havia sido crucificado. Agora era para falar, porque ele está trabalhando como intercessor diante de mim, Moisés. É o plano da salvação que você está querendo comprometer, Moisés. Você não vai entrar na terra prometida. Não é capricho de Deus. Não é injustiça de Deus. Não é maldade de Deus, é Moisés colhendo aquilo que ele plantou, mano. Alguém outro dia me disse assim, aqui pelo WhatsApp conversando: pastor, a igreja me sentenciou a tanto tempo de disciplina. A igreja te sentenciou? Eu disse: não, irmão, a igreja não fez nada contigo. Foi você. Porque se você não tivesse errado, a igreja não teria que se posicionar. Agora você erra e quer que a igreja não se posicione.
desculpa, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A igreja não pode ser conivente com a tua atitude errada. Se você errou, a igreja precisa se posicionar, tem que se posicionar com amor, tem que se posicionar como Cristo se posicionaria, não impedindo para que você se afaste, mas te acolhendo, te abraçando com amor, mas fazendo você ver que a igreja tem um posicionamento diante do teu erro, que nós não somos coniventes com o que você está fazendo. Então não sou eu que te sentencio, o pastor me disciplinou. Pelo amor de Deus, deixa de ser imaturo. É você que está colhendo aquilo que você plantou. Se foi homem para errar, seja homem para colher. Não fica jogando a responsabilidade que pertence a você no ombro da igreja, no ombro do pastor. O problema é teu, é único e exclusivamente teu. Você planta pepino, colhe pepino. Não dá para plantar pepino e colher abóbora, meu irmão. É simples assim. E Moisés precisava colher aquilo que ele plantou. Você não vai entrar na terra prometida. Você vê o Moisés reclamando? É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, eu já vim e foi longe demais. O Senhor me deixou ver a terra, eu não merecia nem ver a terra. O Senhor me fez subir aqui no alto desse monte, eu nem merecia estar aqui. O Senhor me fez ser líder deste povo por 40 anos, eu não merecia isso. Então eu sempre tive muito mais do que mereci. E se eu não entrar na terra, não tem problema, porque a caminhada com o Senhor aqui já foi boa, é demais. Sabe qual deveria ser o nosso comportamento se nós nos perdêssemos? Sabe qual deveria ser? Se Jesus volta e você não é salvo, sabe qual deveria ser o nosso comportamento mais coerente? Senhor, eu não sou salvo por minha própria culpa, porque o Senhor morreu por mim. O Senhor me ofereceu oportunidade na semana de oração Reset. Dezenas de apelos foram feitos, eu nunca aceitei nenhum. Eu não quis me livrar do meu pecado, eu não quis correr para os teus braços, eu não quis reconhecer meu erro, eu não me arrependi, eu não fiz nada do que devia fazer. Mas o pouquinho que eu tive da tua presença na minha vida já foi bom demais. Esse deveria ser o sentimento. O Moisés não reclama. Tudo bem, eu não vou entrar na terra, mas foi bom demais ter vindo até aqui. Moisés errou. Eu também erro. Você também já fez um monte de bobagem. E se você olhar para a história dos homens de Deus, o Elias, todo mundo teve problema. O Elias com problema de depressão, uma autoestima lá embaixo. O Judas com problema de dinheiro. Se fosse hoje, todo errado com nota fiscal, recebendo dinheiro por fora. E o Noé com problema com bebida, mano. O Sansão, problema com mulher. Pegava todas. Se fosse hoje, afundado na pornografia, na prostituição. Jacó, pensa num crente mentiroso, miserável. Vivia contando mentira. Pedro, todo nervosinho. Uma comissão de igreja com Pedro não dava, mano. Pedro dirigindo no trânsito de São Luís, ele matava um, irmão. Não dá. Ei, todo mundo tem seus problemas. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente só precisa reconhecer quão dependentes somos das graças de Deus. Quão necessitados somos, cada um aí com a sua dificuldade, todo mundo no meio do deserto, todo mundo marchando em direção à terra prometida, cada um com suas limitações, cada um com seus problemas, mas todo mundo segurando na mão de Deus, acreditando no jeito maravilhoso que Ele cuida da gente, que Ele perdoa, que Ele transforma, e que Ele nos dá uma novidade de vida. Moisés sobe aqui. Moisés subiu. E Deus, ele se comunica com bênçãos, sabia? De duas formas. Olha, eu estou te dando essa bênção. O que Deus está comunicando? Eu estou abençoando você, eu estou cuidando de você. Mas Deus também, ele se comunica de uma outra forma, retirando bênçãos. Você não administrou bem a bênção que eu te dei, eu vou retirar. O povo maltratou Moisés demais. E Deus retira o Moisés também para dar uma lição para o povo.
eu vou retirar o líder de vocês para ver se vocês tomam vergonha e da próxima vez que vier um líder você os trate com mais decência. E percebeu que o tratamento do povo para com Josué foi melhor do que o tratamento do povo para com Moisés? Percebeu? Percebeu como a lição foi aprendida? Deus, Ele trabalha dando-nos lições, concedendo-nos bênçãos e retirando as bênçãos de sobre nós. Se você recebe e não administra, Ele retira. De um jeito ou de outro, Ele está comunicando uma mensagem para você. É assim a caminhada no meio do deserto. Moisés sobe aqui. E ele estava lá, no cume do Pisga. Imagina a cena. O Moisés, número 1, sabia que ia morrer. E estava em paz. Deus o chamou e disse assim na cara dura: Moisés, você não vai descer mais o monte. Você vai morrer. Sereno estava. Sereno continuou. Moisés vai morrer sozinho. A Zípora não vai estar do teu lado. Os filhos não vão estar aqui para te apoiar. Eu te trouxe aqui em cima sozinho e você vai morrer sozinho. Olha a terra. E ele olhou. Toda a extensão magnífica da terra. Já viu quando você vira para uma criança e fala assim: você quer ver? O que a criança faz? Estende a mão. A gente adulto também. Me dá aqui, deixa eu ver. Olha, ué. Mas você quer tocar. E olha o que Moisés ouviu de Deus: olha a terra. Moisés queria tocar. Vai entrar não. E Deus abriu para Moisés ter uma visão. E eu vou dizer para você agora o que Moisés enxergou, segundo Ellen White, em Patriarcas e Profetas. Sabe o que Moisés viu? Moisés viu o povo estabelecido na nova terra. E ele sorriu. Moisés, ele teve uma perspectiva histórica diante dos seus olhos, longa e triste. Ele viu a apostasia do povo de Deus, ele viu a dispersão entre os gentios, ele viu o cativeiro, o domínio romano sobre o povo de Israel. Moisés chorou. Deus abriu para ele no alto do Pisga uma cortina para que ele enxergasse os bastidores e ele pôde ver a vinda de Jesus, o primeiro advento. Ele viu a estrela, ele viu os magos, ele viu a manjedoura, ele viu os anjos cantando para o nascimento do menino Jesus. Ele viu os reis magos, ele viu a vida de Jesus em Nazaré. Ele viu o ministério de Jesus. Moisés viu no alto do Pisga Deus exibindo para ele, diante do maior telão que o universo já pôde presenciar, Jesus curando as pessoas. Moisés viu o paralítico curado que desceu do telhado. Moisés viu o paralítico do tanque de Betesda. Moisés viu a ressurreição da filha de Jairo. Moisés viu a mulher do fluxo de sangue sendo curada, 12 anos jorrando sangue. Moisés viu Jesus no Monte das Oliveiras, chegando com seus discípulos. Moisés viu o sofrimento e a dor do Messias no jardim do Getsemane, quando o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Moisés viu a rejeição, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Ellen White diz que o coração do Moisés começou a se contorcer. Moisés viu a angústia de Jesus. E no alto do Pisga, Moisés chorou. E sabe o que Ellen White diz? Que Moisés olhou para tudo o que aconteceu na vida dele e chegou à seguinte conclusão: o meu sofrimento foi pequeno demais em relação ao que ele fez por mim. Se eu sofresse mais, seria um privilégio pelo Deus que eu tenho.
Ele olhou o sacrifício de Cristo, ficou angustiado, e quando viu Jesus crucificado e as trevas dominando o planeta naquele momento, Moisés chorou no alto do Pisga. E ele ficou perguntando: e aí? Vai terminar assim? E Deus abriu um pouco mais a visão. Moisés viu a ressurreição de Jesus. Moisés viu a ascensão de Jesus e os anjos dizendo: varões galileus, porque vós estáis olhando para as alturas, este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima dos céus, assim virá do modo como para o céu o vistes ir. Moisés viu a ascensão do Mestre. E Deus deu uma notícia para ele. Moisés viu Jesus chegando no céu após a ressurreição e sendo recebido com uma festa enorme. Os anjos cantando a vitória do Filho de Deus sobre o diabo, o triunfo do plano da redenção, o universo inteiro proclamando a glória de Deus, festa no céu. E Moisés recebeu uma revelação. Moisés, ele estava em lágrimas. E Deus disse para ele no alto do Pisga: você vai recepcionar Jesus. Quando a porta se abrir, você que vai estar lá para recebê-lo. Você vai ter o privilégio. Ellen White diz que o rosto do Moisés começou a brilhar. Como é que o rosto de alguém brilha sabendo que vai morrer? Eu não sou digno. Você vai receber o mestre Moisés. Queridos, Moisés está no céu e ele recebeu Jesus quando após a ressurreição ele foi para lá. Moisés viu a pregação do evangelho entre os gentios, ele viu os judeus aceitando a lei e rejeitando Jesus, e ele está vendo os cristãos aceitando Jesus e rejeitando a lei. Ele viu a multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Ele viu tudo. Ele viu os eventos finais, os últimos instantes da história do povo de Deus nessa terra. E Moisés viu a volta de Jesus. E ele viu a nova terra, a nova Jerusalém. E ele viu o povo entrando lá. Eu não sei se ele me viu, mas ele vai ter uma surpresa que eu vou estar lá. E se eu encontrar com ele lá e Moisés, tu me viu? Cara, eu não te vi, problema teu, mas eu tô aqui, ó. Se tu não me viu, tu deu mole, mano, eu tava lá. Ele viu a entrada dos salvos na Nova Jerusalém. Ele viu. Descansou em paz. E pouco tempo depois foi para o céu para receber Jesus. E hoje ele está lá, esperando a mim e a você. Ele atravessou o deserto dele. E agora a gente tem que atravessar o nosso. Como? Submeta-se ao sistema organizacional de Deus. Confia que Ele vai te sustentar no meio do deserto. E que no final, a vitória é nossa em nome de Jesus. O Moisés provou e viu o quanto o Senhor é bom. E eu não sei como é que está a sua caminhada, se você está com a vida organizada ou não, se você está vivendo como dependente de Deus ou não. Eu não sei o que você precisa resetar. Mas pelo menos a Aline sabe. Há um bom tempo distante do Senhor. Nesta semana ela disse para mim, não dá para esperar mais. E por isso ela veio aqui para ser batizada em nome de Jesus. O Faces vai cantar das maravilhas do céu, que é o lugar para onde nós estamos indo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos atravessar o deserto. Vamos ou não vamos? Quem vai atravessar o deserto confiando na proteção, no cuidado e na providência de Deus, diga amém. Amém.
Quem vai se submeter ao sistema organizacional do Senhor, diga amém. Quem vai ser plenamente dependente de Deus, diga amém. O Faces vai cantar do céu. Lugar para onde nós estamos indo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, vamos para o céu, eu vou. Enquanto eles estiverem cantando, pede para Deus confirmar a tua presença lá. Pede para Deus te dar de presente a confirmação do teu nome no livro da vida. Ele quer cuidar de você. Se você andar sozinho, você vai perecer no deserto. Mas se você estiver nas mãos de Deus, a vitória é tua em nome de Jesus. A Aline vai se colocar nas mãos de Deus nessa manhã. E assim estaremos encerrando este culto com uma cerimônia batismal para a glória de Deus. Como serão os momentos passados no céu? O cenário do santo surpreenderá ao lado de Cristo, contando as histórias do amor de Deus. O som de sua ecoa no céu e é canção ao que pode ouvir. O céu, a promessa se cumprir. Com Deus e os meus olhos radiantes estão. Como serão os momentos passados no céu? Como será O cenário do santo surpreenderá ao lado de Cristo, contando as histórias do amor de Deus. O som de sua voz ecoa no céu. E a canção ao que pode ouvir é real. O céu, a promessa se cumpriu. É real. O céu, estou
A Aline, ela, em algum momento no percurso deste deserto da vida, ela se desviou um pouco do sistema organizacional de Deus. Quis cuidar da própria vida dela, ao invés de permitir que o Papai do Céu cuidasse. E toda vez que a gente foge do sistema organizacional de Deus, a gente se machuca. Toda vez que a gente administra a vida do nosso próprio jeito, a gente se fere. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai atrás do ser humano. E sabe o que é a salvação no final das contas? Tu corre de Deus, Ele corre atrás de você. No dia que você para de correr, Ele te alcança. No final, a salvação é você se permitir ser alcançado por Deus. A Aline, ela desistiu de correr de Deus durante 3 anos. Depois de 3 anos, ela desistiu e permitiu que Deus o alcançasse esta semana. Deus a alcançasse esta semana. Isso é salvação, é permitir que Deus alcance você. Ei, para de correr de Deus, irmão. Deixa Ele te alcançar. É só Ele que vai fazer você atravessar esse deserto, porque sozinho, a única coisa que você vai conseguir é a morte eterna. Mas Ele quer te conduzir no meio desse deserto em direção à terra prometida. O Moisés já viu o lugar que nós vamos estar. E ele já está lá. Já garantiu dele. Agora falta a gente. Eu quero ocupar o lugar que Deus reservou para mim. Quem deseja, diga amém. A Aline quer ocupar o lugar que Deus reservou para ela. Sabe por quê? Esse lugar é insubstituível. Se você não for para o céu, Deus não vai falar, eu vou colocar alguém no lugar do Pedro, do João, do Tiago, do Fernando, da Maria. Já que ele não veio, vamos colocar alguém para substituí-lo. Não rola isso no céu. O lugar que está lá é só seu. Se você não for, vai ficar vazio por toda a eternidade. Eu quero ocupar o lugar que Deus reservou lá para mim. E dispenso o lugarzinho que o diabo está reservando para mim ao lado dele, no lago de fogo com enxofre. Dispenso. E aceito o convite de Deus. Há alguém por acaso que ainda não selou sua vida com Cristo através do batismo? Não tomou a decisão que a Aline está tomando nessa manhã? O que você está esperando? Agora eu estou me referindo não somente a você que está me assistindo aí, no seu templo, na sua igreja, mas a você que está aqui na comunidade viva. No próximo sábado teremos batismo neste lugar. O pastor já me anunciou que o tanque não vai sair daqui. Há alguém... Pastor, eu quero me preparar, porque eu também quero me submeter ao sistema organizacional de Deus, porque o lugar lá no céu reservado para mim, eu vou ocupar em nome de Jesus. Chegou o seu momento. Pastor, ora por mim. Há alguém que gostaria que nós orássemos por você, para que você fosse auxiliado por Deus e pela igreja, para caminhar em direção da sua decisão. Eu quero me preparar para o batismo, pastor. Há alguém? Ora por mim, pastor. Há alguém? Erga sua mão. Lá em nome de Jesus, alguém quer se preparar para o batismo? Eu posso ouvir o amém da igreja? Amém. Há mais alguém além daquela moça simpática que ergueu a mão lá do lado? Há mais alguém? Deus abençoe, aleluia. Glórias ao nome de Deus. Eu posso vê-los em pé, em nome de Jesus. Podem se erguer, por favor, podem se erguer. Eu posso ouvir o aplauso da igreja. Amém. Glória ao nome de Deus. Eu queria que vocês se aproximassem. Primeiro, que eu vou cumprimentá-los enquanto eu não me molho por completo. E segundo, que eu quero que vocês presenciem de perto a realidade bem próxima de cada um de vocês. Assistam o batismo aqui do nosso lado. Pode vir, por gentileza? Pode vir, por favor. Venham assistir o batismo bem de pertinho. E você que está aí na comunidade, na sua igreja, no seu pequeno grupo, ponha-se em pé, se essa também é a sua decisão, em nome de Jesus. Pastor, eu quero me preparar, porque eu não vou ficar de fora não. Eu quero estar no mesmo lugar onde Moisés se encontra, porque o lugar que o Moisés se encontra é o mesmo lugar que Deus preparou para a gente. E ele já chegou lá, está aguardando a nossa chegada também. E nós vamos em nome de Jesus, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e diga: eu quero te ver no céu.
Deus eterno, muito obrigado pela vida da Aline. Obrigado porque depois de 3 anos, o teu espírito não abandonou. Muito pelo contrário, insistiu, e esta semana ela se prostra diante da tua presença. Obrigado porque ela retorna a casa e que pela tua graça nunca mais possa sair. Que daqui a pouquinho eu, ela, pastor Tadeu, pastor Jurandir, todos que aqui estão, possamos estar junto contigo e com Moisés nas mansões celestiais. O Moisés já contemplou tudo que está por aí. Nós queremos contemplar também. Prepara-nos para o teu reino. Aqui está a Aline, desejosa de participar dele. Como ministro do Evangelho, seguindo a tua ordem e conforme o desejo do coração desta jovem, eu a batizo para a honra e glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e o teu povo diz... Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Muito obrigado por ter participado conosco da semana de oração. Eu ainda quero receber o seu testemunho, eu ainda quero ouvir a sua história, eu ainda quero receber o seu pedido de oração. Entre em contato conosco, @PRDudu, lá no Instagram, e me diz como Deus agiu na sua vida, quão importante foi este momento para você, esta semana para você. Quero ouvir o seu testemunho, porque certamente esse testemunho pode fortalecer a vida de alguém mais e ajudar a caminhada de uma outra pessoa que ainda precisa decidir-se ao lado de Jesus. Que Deus nos abençoe e que todos nós que estamos aqui, daqui a pouquinho, possamos estar no céu em nome de Jesus. Deus querido, muito obrigado porque neste deserto nós não estamos sozinhos. Muito obrigado porque tua promessa já se cumpriu por Moisés e que ela muito em breve se cumpra para cada um de nós também. Obrigado pela vida da Aline, que desceu as águas batismais, retornando aos teus braços. Está de volta ao teu sistema organizacional. Não quer caminhar de qualquer jeito no Egito, do Egito para a terra prometida. Ela quer ser orientada pelo Senhor, como todos nós também. Obrigado pelas vidas que vieram aqui à frente, confessando o Senhor publicamente e desejando se preparar para um próximo batismo. Tome a cada um nas tuas mãos, como só o Senhor sabe fazer. E enche nosso coração da tua paz, resultante da tua presença. E que seja isso, esta paz, abundante na vida de todos nós, para a tua honra e a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, comunidade querida. Um grande abraço e muita alegria, muito prazer ter estado com vocês.